Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros de todo o Brasil. Estamos dando continuidade ao nosso curso de Direito Administrativo, no qual nós estamos tratando da Lei 8.112 de 90. E em específico nós estamos trabalhando com o procedimento administrativo sumário, pessoal. Nós começamos a ver ele na aula passada, nós vimos que ele tem três fases, que é a fase de instauração, a fase de instrução sumária e a fase de julgamento. E nós vamos observar agora exatamente as três fases. E eu vou fazer questão de fazer um negócio bem esmiuçadinho, pessoal. Nós vamos falar exatamente sobre cada uma das fases do procedimento, para ficar bem claro. Já que é extremamente importante essa parte da matéria, ok? Então vamos entrar comigo aqui, nós vamos entrar para a primeira parte, que é a primeira fase do processo administrativo. E ele se dará como? Ele compreenderá a instauração do processo administrativo propriamente dito, pessoal. Nessa fase, será publicado o ato que constituirá a comissão, que deverá ser composta por 2 servidores estáveis. Então já são 2 servidores que passaram do estágio probatório, correto? Eles são 3, aliás, são 3 que vão ser 2 de carreira, correto? Então nós vamos observar o que, pessoal, também? Que uma vez constituída a comissão, no prazo de 3 dias, deverá indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Então, pessoal, depois que vai pegar esse ato que vai dar o início a essa comissão desses funcionários públicos, o que acontece? Eles terão 3 dias para poder fazer um apurado, um levantamento acerca da autoria, da materialidade, da transgressão do objeto em estudo, do objeto em apuração. Como é que é isso? O que é materialidade? Eu vou indicar a autoria, eu vou falar assim, foi o servidor João que, vou pegar lá, abandono de emprego, foi em abandono de emprego, aí eu vou colocar dia por dia que ele faltou, até completar os 30 dias consecutivos do abandono de emprego. Isso é a chamada materialidade do fato, pessoal. É comprovar que o fato aconteceu, que o fato é aquele ali, específico e determinado. Isso é fazer a materialização do fato. A materialização do fato é quando ela sai do campo mental à sua prática, correto? No direito criminal a gente costuma chamar isso do que configurar a materialidade também do intercrimes, mas não é o caso, correto? Já a autoria será indicada pelo nome e matrícula do servidor acusado. Já a materialidade será indicada pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Então eu vou informar o que, pessoal? Primeiro, servidor João, matrícula tal. Coloquei a autoria. Na hora que a gente entra na materialidade, fala o quê? Ele, funcionário, porteiro da escola tal, que também é porteiro na outra escola tal, em situação de acumulação de cargo no órgão, aí você vai colocar a escola, junto à entidade de vinculação, colocar as datas que ele entrou dentro da administração pública em cada um dos empregos, o horário de trabalho e o regime. O que? Ele vai ser estatutário, ele vai ser seletista, é emprego, é função, é cargo, como é que é? Isso vai ser determinado todo dentro desse prazo de 3 dias que essa comissão tem para poder exarar isso, correto? Posteriormente, pessoal, aliás, nesse mesmo prazo de 3 dias, a comissão deverá promover a citação pessoal do servidor indiciado, aliás. O que é a citação pessoal do servidor? Eu vou estar com todo aquele material levantado, com a autoria, a materialidade qualificada. O que vai acontecer então, pessoal? Eu com isso em mãos, essa comissão com isso em mãos, nesse mesmo prazo de 3 dias, deve pegar esse material, tirar uma cópia, que é o que a gente chama de contrafé, deve pegar essa contrafé e fazer a citação, informar ele o que está acontecendo e que ele está sofrendo no processo administrativo e que ele tem o seu direito à defesa resguardado. Então eles vão entregar para ele a informação que vai ser de forma pessoal e só de forma pessoal. Não existe carta através de carta, não existe através de telefone, não existe através de terceiro, não. Vai pegar e vai indicar para ele, vai informar para ele citar pessoalmente. Tanto que ele vai assinar uma documentação, um protocolo confirmando o recebimento deste material. A citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata. No entanto, pessoal, eu quero ressaltar para vocês aqui, através da sua chefia imediata é entregar para a chefia a documentação e a chefia entregar pessoalmente ao servidor público, correto? Mas
Quando for por intermédio de sua chefia, ele terá o prazo de 5 dias para apresentar defesa. Desculpa, pessoal, não é só através do prazo, não é só através do intermédio da chefia. Após ele ser citado, após ele receber esse procedimento, o que acontece? Ele vai ter o prazo de 5 dias para apresentar sua defesa escrita. Aqui, ser-lhe-á assegurado vista do processo na repartição, para que o servidor possa se defender. E lembrando, pessoal, para garantir a ampla defesa do contraditório, que são princípios constitucionais inerentes a todos os processos dentro do sistema jurídico legal brasileiro, o que acontece? Para o advogado é dado sempre vistas ao processo em qualquer fase do procedimento. E é assegurado também ao servidor público que ele ou o seu advogado está presente em todas as fases do processo. Então, como é que é, pessoal? Eu instaurei a comissão de sindicância, a comissão do processo administrativo. Eu instaurei ela aqui. O que acontece? Tem 3 dias para ela poder fazer a autoria e a materialidade do crime. Nesses 3 dias também deverá citar pessoalmente o réu, no caso o indiciado. Após esses 3 dias citado o réu, o indiciado, o que acontece, pessoal? 5 dias para ele apresentar sua defesa escrita, correto? E esses prazos, eles não são prorrogáveis. Prazo processual nunca se prorroga, pessoal. Nunca se prorroga, mas sempre se posterga, o pessoal costuma falar. Uma brincadeira que a gente tem dentro do ambiente forense. Mas agora nós vamos entrar na segunda fase do procedimento. Então, a primeira fase, a fase de instauração do processo é o quê? Eu chamo os servidores para poder fazer parte da comissão. A comissão tem 3 dias para poder definir a autoria e para poder definir a materialidade. Depois e nesse prazo de 3 dias, ele também vai ter de fazer o quê? Vai ter de citar o indiciado. Após o indiciado ser citado, ele terá o prazo de 5 dias para apresentar a defesa. E após ele apresentar a defesa, a gente entra dentro da chamada fase de instrução, pessoal. É onde o juiz vai instruir, no caso, né, do judiciário, o juiz iria instruir o procedimento. Aqui, no caso, a autoridade competente irá instruir esse processo. O instruir, pessoal, é juntar as provas, é juntar a defesa e fazer um levantamento de todas as provas admitidas em direito para poder ver se a autoria é real e se a materialidade do fato realmente aconteceu, correto? A segunda fase recebe a denominação de instrução sumária e compreende as seguintes etapas: indiciação, defesa e relatório. São as 3 partes dentro da instrução sumária, da segunda fase do procedimento administrativo sumário, pessoal. Uma vez apresentada a defesa, a comissão deverá elaborar relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, ocasião em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame e indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento, pessoal. Então nós vamos ter o quê? Apresentada a defesa, essa comissão ela vai pegar todos os dados, tudo que tem no processo e vai fazer um relatório informando que foi feita a instauração do procedimento, que foi feita a autoria e a nomeação, que foi apresentada a defesa nos seguintes termos e que depois eles vão juntar tudo e enviar para a autoridade instauradora. Aqui, esses funcionários públicos eles vão ter de observar tanto a inocência como a culpabilidade dessa pessoa, desse funcionário público que está sendo indiciado. E ele também vai opinar sobre a licitude dessa acumulação de cargos. Se essa acumulação de cargo ela cabe nas 3 hipóteses que nós albergamos no inciso 11, que nós observamos na aula passada, se ela vai entrar nesses 3 casos. Se não é desses 3 casos, como é que ocorre essa acumulação, quais são os institutos, quais os locais aos quais ele está fazendo essa prestação de serviço e toda a casuística inerente ao próprio caso. Então, na segunda fase, pessoal, nós vamos ter, e lembrando, ela é dividida em 3 etapas, que é a indiciação, a defesa e o relatório. A mais importante delas, para a gente no concurso público, é o relatório, porque nele os servidores irão, inclusive, decidir acerca da inocência e da culpabilidade do servidor indiciado, correto? O servidor que, até o último dia de prazo para a defesa, apresentar a opção, ou seja, vocês lembram que na acumulação de cargo ele vai ter a opção. Qual vai ser essa opção dele, pessoal? Ele pode escolher qualquer um dos cargos. E vocês lembram que a gente estava observando o quê? São 10 dias que ele tem após ser notificado para poder escolher. Mas o servidor que até o último dia de prazo para defesa, ou seja, já não estão mais nos 10 dias,
correto? Ele teve 10 dias para a sua opção, os 10 dias não são prorrogáveis, ele não apresentou opção. Então é instaurado o procedimento sumário administrativo, vem a comissão, a comissão chega, vai fazer todo aquele intermédio que nós já vimos todos agora nessa aula, e no momento da defesa, quando ele está apresentando a defesa entre a primeira e a segunda fase, o que vai acontecer, pessoal? Se até o último dia dessa defesa ele apresentar a opção, será considerado de boa fé. Hipótese que a opção se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo com a extinção do processo administrativo sumário. Então, pessoal, isso é o que a gente chama de a última defesa, realmente a última defesa que pode ser apresentada para o réu, se ele estiver realmente com a autoria e com a acumulação de cargos feita. Então, o que ele faz? Se ele tem no prazo, ao invés dele apresentar a defesa, e que você não pode escolher, ou você apresenta a opção ou você apresenta a defesa. Se até o último dia de prazo para apresentação da defesa, ele vir trazer a opção, ele fala, não, eu quero esquecer essa portaria aqui, eu vou ficar nessa portaria dessa escola. Você lembra, né? Vocês lembram do servidor João? Ele vai estar aqui. O servidor João escolhe essa escola no lugar dessa. O que acontece? Converte-se o pedido, a opção dele, em exoneração automática do cargo que ele não optou, sendo considerado de boa-fé, ocorrendo a extinção do procedimento. Mas não é sempre que isso acontece. Às vezes, a acumulação ela é legal, e aí o procedimento vai para julgamento, e vai para a nossa terceira fase do processo administrativo sumário, correto? A terceira fase compreenderá o julgamento, que será proferido no prazo de 5 dias contados do recebimento do processo. Vocês lembram, pessoal, após o relatório, após a última fase da segunda fase, que era compreendida pelo indiciamento, defesa e relatório, vamos pegar aquele calhamaço, aquele relatório inteirinho que foi feito pela essa comissão e vai ser entregue à autoridade instauradora. Essa autoridade instauradora é a mesma autoridade que chamou a comissão os funcionários, correto? E ele terá o prazo de 5 dias para poder apresentar o julgamento baseado no relatório com a fundamentação legal. Aí eu te pergunto, ele é obrigado a seguir o parecer da comissão? Não. Por isso ele é chamado autoridade instauradora. Ela deve ser do seu livre convencimento informar e fazer o julgamento. E nesse ele vai ter de estar juntado o relatório, a decisão e todas elas com seu fundamento legal, que é um requisito obrigatório de validade dessa decisão, correto? Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados acerca da decisão da autoridade instauradora. E aqui, pessoal, nós vamos observar também o prazo de prescrição da ação disciplinar. Lembrando aqui, nós observamos que a acumulação ilegal, aqui nós falamos que ela foi provada. E se ela não foi provada, pessoal, existe a inocência, extinguido o processo administrativo e ninguém vai reclamar. Agora, a gente tem de observar o prazo de prescrição para essa ação disciplinar, correto? Que ela será, o prazo de prescrição começa a correr da data de ocorrência do fato ou do dia em que o fato tornou-se conhecido. Então, nós vamos observar aqui, a prescrição ela começa a ocorrer a partir do momento em que eu fiz o ato ou, dependendo do ato, a partir do momento em que ele se tornou de conhecimento de todos. Entretanto, a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente, que neste caso somente começará a correr a partir do dia em que se cessar a interrupção, correto? Então nós vamos observar aqui, vai ter o prazo prescricional, ele vai começar a correr. Quando eu instauro o procedimento administrativo ou a sindicância, eu interrompo esse prazo prescricional, que ele só volta a correr posteriormente que cessar a interrupção. As infrações puníveis com penas de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de destituição de cargo em comissão prescrevem em 5 anos, pessoal. Então nós vamos observar que qualquer crime punível com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e de destituição de cargo em comissão prescrevem em 5 anos, ok? Já as infrações puníveis com pena de suspensão prescrevem em 2. Por fim, as infrações puníveis com pena de advertência prescrevem em 180 dias. Então nós vamos observar as mais graves, elas prescrevem em 5 anos,
As segundas mais graves, elas prescrevem em 2 anos e as leves em 180 dias, pessoal. Vamos levar isso na cabeça, que isso vai auxiliar a gente demais a conseguir passar no nosso concurso público. Essa é a nossa aula de Direito Administrativo da Lei 8.112 de 90, pessoal. E nós falamos sobre o procedimento sumário, fato no qual nós vamos entrar agora diretamente no processo administrativo propriamente dito. E eu aguardo vocês, então, nesse nosso próximo bloco de aulas. Até mais, pessoal!